O ano era 1856, e no coração do Mississippi, o sol impiedoso castigava as vastas plantações de algodão que se estendiam até onde a vista alcançava. Este era o mundo do coronel Augustus Vance, um homem cuja fortuna e reputação foram construídas sobre o suor e o sangue de centenas de escravos. Sua propriedade, conhecida como Vance Wood, não era apenas uma fazenda, mas um reino governado com mão de ferro. O coronel, um veterano de guerra de 55 anos, era uma figura imponente, cujo olhar frio era suficiente para silenciar qualquer murmúrio de descontentamento. Ele se movia por seus campos como um soberano, inspecionando o trabalho com uma rigidez que não permitia falhas. Para os outros fazendeiros, ele era um exemplo de ordem e prosperidade. Para os homens e mulheres que trabalhavam sob o seu jugo, ele era a personificação do medo, um mestre cujo poder era absoluto e cuja crueldade era uma lenda sussurrada nas senzalas ao cair da noite, um lembrete constante de que suas vidas não lhes pertenciam. A honra, para o coronel Vance, era mais valiosa do que o próprio ouro. Ele cultivava uma imagem de integridade e disciplina inabaláveis, exigindo de sua família a mesma obediência cega que impunha aos seus escravos. Sua única filha, Eleanor, de 21 anos, era vista por ele como a joia de sua coroa, uma extensão de seu legado. No entanto, essa percepção se despedaçou de forma brutal. Em uma tarde abafada, Augustus descobriu a verdade que se escondia sob o verniz de submissão de sua filha. Eleanor, sua herdeira, usava sua posição privilegiada para ajudar escravos a fugirem para o norte, através da perigosa rede clandestina conhecida como Underground Railroad. A descoberta não lhe trouxe tristeza, mas uma fúria gelada e calculista. Aos seus olhos aquilo não era um ato de compaixão, mas a mais profunda das traições. Uma traição não apenas a ele, mas à sua raça, à sua honra e a todo o sistema que sustentava seu poder. A mancha que Eleanor lançou sobre o nome Vance precisava ser apagada, e a punição teria que ser exemplar. A vingança do coronel não se deu a portas fechadas. Cego pelo ultraje, ele arquitetou uma humilhação pública, um espetáculo de poder para reafirmar seu domínio. Ele arrastou Eleanor, ainda vestida com suas roupas finas, para o pátio central da senzala no momento da chamada noturna. Diante dos olhares atônitos e aterrorizados de todos os escravos, ele a denunciou em voz alta. Declarou que ela não era mais sua filha, que era uma traidora de seu próprio sangue. Então, em um ato de crueldade suprema, ele a empurrou em direção a um pequeno grupo de homens, liderados por Samuel, um escravo conhecido por sua força e espírito inquebrável. Ela escolheu viver entre vocês, então que viva como vocês, bradou o coronel, sua voz ecoando pelo silêncio sepulcral. Ela agora pertence a vocês. Que ela aprenda na própria pele o valor do mundo que decidiu trair. Com essas palavras, ele selou o destino de Eleanor, acreditando tê-la quebrado para sempre, sem imaginar que acabara de plantar a semente de sua própria destruição. Essa história mal começou e a injustiça já é evidente. Se você quer saber como Eleanor vai sobreviver a essa crueldade, não perca tempo. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo narrativas como esta. O coronel Augustus Vance virou as costas e se retirou para a casa grande, deixando para trás um silêncio denso e assustador. Eleanor ficou parada no centro do pátio, a lama manchando a barra de seu vestido caro, o corpo tremendo sob o peso dos olhares que a cercavam. Eram dezenas de pares de olhos, rostos marcados pelo sol e pelo sofrimento, que agora a fitavam não mais como a filha do mestre, uma figura distante e intocável, mas como algo novo, algo que eles não sabiam definir. O medo que sentia era diferente de tudo o que já conhecera. Não era o medo de um castigo, mas o pavor do desconhecido, de estar completamente despojada de sua identidade, de seu nome, de sua proteção. Ela era agora uma estranha em sua própria casa, uma peça descartada no tabuleiro de xadrez de seu pai, e o ar da noite, antes familiar, agora parecia carregado de uma ameaça silenciosa. Os escravos não se moviam, apenas observavam, a curiosidade misturada com uma desconfiança profunda. Para eles, aquilo só poderia ser uma armadilha.
Do meio do grupo de homens a quem ela fora entregue, um se adiantou. Era Samuel, um homem de ombros largos e um rosto que parecia esculpido em madeira dura, onde nenhuma emoção transparecia facilmente. Seus olhos, no entanto, eram vivos e penetrantes, e analisaram Eleanor da cabeça aos pés, não com desejo ou raiva, mas com uma calma calculista que era ainda mais intimidante. Ele não disse uma palavra por um longo momento, deixando que o peso da situação se abatesse sobre ela. Os outros homens esperavam por seu comando, pois sua liderança, embora não oficial, era inquestionável. Finalmente, ele fez um gesto seco com a cabeça em direção a uma pequena cabana vazia, nos fundos da senzala, um lugar geralmente reservado para os doentes ou recém-chegados. Fique lá. Sua voz foi baixa, um trovão contido, sem qualquer traço de compaixão ou crueldade. Era apenas uma ordem, a primeira de sua nova vida. Ela obedeceu sem hesitar, cada passo em direção à cabana escura um passo para longe de tudo o que um dia fora. A primeira noite foi uma tortura de sentidos. O cheiro de terra úmida, suor e fumaça impregnava o ar da pequena cabana, tão diferente do perfume de flores que enchia seus aposentos na casa grande. O chão de terra batida era duro e frio sob seu corpo, e os sons da senzala. O choro baixo de uma criança, a tosse seca de um velho, os sussurros indecifráveis, formavam uma sinfonia de desespero que a mantinha acordada. Ninguém se aproximou. Ela era um objeto de curiosidade e, acima de tudo, de suspeita. A filha do coronel, a traidora. Seria ela uma espiã enviada por Vence para testar a lealdade deles? Ou seria apenas mais uma vítima de sua crueldade imprevisível? Eleanor se encolheu no canto escuro, abraçando os próprios joelhos, a humilhação queimando mais forte que o frio. A realidade de sua nova condição a atingiu com a força de um golpe físico. Ela não tinha nada, não era ninguém. A situação de Eleanor não poderia ser pior, e a pergunta que fica é: como alguém sobrevive a isso? Se você também está curioso, aproveite esta pequena pausa para se inscrever no canal e deixar seu comentário. Ao primeiro sinal do amanhecer, a porta da cabana foi aberta bruscamente. Um dos capatazes, um homem branco de rosto avermelhado e sorriso cruel, a arrastou para fora sem cerimônia. Não houve tempo para pensar ou se lamentar. Ela foi empurrada para a fila com os outros e recebeu uma enxada pesada, que mal conseguia segurar com suas mãos delicadas. O destino era o campo de algodão, sob o mesmo sol impiedoso que ela costumava observar da varanda sombreada da casa grande. O trabalho era brutal, repetitivo, desumano. As cascas duras do algodão rasgavam a pele de seus dedos, e em poucas horas suas mãos estavam em carne viva, sangrando. A dor em suas costas era uma agonia constante, e a sede secava sua garganta. Os outros escravos trabalhavam em um ritmo constante, ignorando-a. Para eles ela era um fardo, uma boca inútil que não sabia produzir. O capataz passava por ela rindo de sua fraqueza, um lembrete constante de que sua antiga vida havia sido apagada para sempre. Apesar da dor, da fome e da humilhação avassaladora, algo dentro de Eleanor se recusava a quebrar. Cada fibra de seu corpo gritava para que ela desistisse, para que se deitasse no chão e esperasse o fim, mas a mesma teimosia que a levou a desafiar seu pai, agora a impulsionava a continuar. Ela caía, mas se levantava. Suas mãos sangravam, mas ela continuava tentando colher o algodão. Seu ritmo era patético comparado ao dos outros, mas ela não parava. De longe, observando-a enquanto trabalhava no engenho, Samuel notava. Ele via a exaustão em seu rosto, a dor em cada movimento, mas também via uma chama de desafio em seus olhos. Não era a arrogância da filha do mestre, mas a resiliência de alguém que, tendo perdido tudo, se agarrava à única coisa que lhe restava, a própria vontade de sobreviver. Ele não ofereceu ajuda nem disse uma palavra, mas pela primeira vez, seu olhar não era de suspeita, e sim de uma avaliação cuidadosa. Ele não via mais a garota frágil que seu pai jogara aos lobos. Via algo diferente, algo que talvez, apenas talvez, pudesse ser útil. As semanas se arrastaram em uma rotina de dor e exaustão. Eleanor, contra todas as expectativas, se adaptou.
Seus músculos, antes frágeis, se enrijeceram com o trabalho forçado, e sua pele, agora bronzeada e coberta de calos, testemunhava sua resistência. Ela não era mais a filha do mestre, era uma figura silenciosa e determinada que cumpria suas tarefas sem reclamar, conquistando um respeito relutante e silencioso entre os outros escravos. Contudo, essa sobrevivência era um insulto direto ao coronel Vance. Da varanda da casa grande ele a observava, e a visão de sua filha não quebrada alimentava um ódio profundo e paciente. Ele percebeu que a humilhação e o trabalho pesado não haviam destruído seu espírito. Para apagar a mancha em sua honra, ele precisaria de um castigo mais cruel, uma punição que não apenas ferisse o corpo, mas que aniquilasse a alma dela de uma vez por todas, mostrando a todos em Vancewood que a vontade dele era a única lei que importava. Em uma manhã particularmente úmida, o coronel reuniu todos os escravos no pátio. Sua expressão era de um descontentamento gélido. Com a voz ressoando com autoridade, ele anunciou que a produção de algodão estava perigosamente baixa, culpando a suposta preguiça e insubordinação de todos. Para corrigir isso, ele instituiu uma nova regra, um sistema de cotas desumano. Cada homem, mulher e criança teria uma quantidade mínima de algodão para colher por dia. Aquele que falhasse em atingir a meta ao final da semana enfrentaria o chicote em praça pública. Um murmúrio de pavor percorreu a multidão. As cotas eram impossíveis, projetadas para quebrar o corpo e o espírito, garantindo que o som do açoite se tornasse uma trilha sonora constante na plantação. Era um jogo sádico, onde a falha era inevitável e o castigo uma certeza. O coronel olhava para os rostos aterrorizados, saboreando o medo que ele mesmo havia plantado, preparando o palco para o ato final de sua vingança contra a filha. Então, com um sorriso fino e cruel, o coronel Vance voltou sua atenção para Eleanor. Diante de todos, ele declarou que ela, com sua educação e inteligência, teria uma responsabilidade especial. Ela seria encarregada de supervisionar um pequeno grupo composto pelos trabalhadores mais velhos e fracos, aqueles que certamente não conseguiriam atingir a cota. Sua tarefa não seria ajudá-los, mas sim registrar seus nomes e entregar a lista dos que falharam diretamente a ele ao final da semana. Ele apresentou aquilo como uma oportunidade para ela provar que havia aprendido a lição, uma chance de se redimir. Mas todos ali, especialmente Eleanor, entenderam a verdadeira natureza daquela ordem. Ele a estava forçando a se tornar uma ferramenta de sua tirania, obrigando-a a escolher entre sua própria segurança e a condenação de inocentes. Ele queria transformá-la em um monstro, para provar que no fundo ela era exatamente como ele. A semana que se seguiu foi um inferno na terra. Eleanor trabalhou com uma fúria desesperada, tentando fazer o seu trabalho e o dos outros em seu grupo. Ela dividia sua já escassa porção de comida, cuidava das feridas dos mais velhos e os incentivava com palavras que mal conseguia acreditar. Ela se movia como uma sombra nos campos, tentando preencher as lacunas, empurrando seu corpo muito além de qualquer limite que já conhecera. Mas era inútil. O sol era implacável, os corpos estavam cansados e a cota era uma montanha impossível de escalar. Ao final do último dia, exausta, coberta de suor e poeira, ela sabia que todos em seu grupo haviam falhado. O capataz se aproximou dela com um chicote na mão, exigindo a lista de nomes. Eleanor o encarou, o corpo tremendo de fadiga, mas os olhos firmes. Ela não entregou papel algum. Em um silêncio desafiador, ela se recusou a se tornar a algoz de seu povo. O capataz a arrastou violentamente até a casa grande, jogando-a aos pés do coronel Vance, que a esperava em sua biblioteca, sentado em sua poltrona de couro como um rei em seu trono. Aquele era o confronto que ele ansiava. Sem se levantar, ele perguntou com uma calma aterrorizante pela lista de nomes. Eleanor, com a respiração ofegante, levantou a cabeça e o encarou nos olhos. Não há nomes, ela disse, sua voz rouca, mas inabalável. A recusa direta, o ato final de desafio, fez com que a máscara de calma do coronel finalmente caísse. Sua fúria não foi explosiva, mas sim uma escuridão que pareceu sugar todo o ar da sala. Ele se levantou lentamente, o rosto contorcido em um desprezo absoluto. Você escolheu o seu lado, traidora, ele sibilou. Agora, você e todos os outros aprenderão o preço da desobediência.
A teimosia de Eleanor selou seu destino, mas que tipo de punição o coronel poderia inventar que fosse pior do que tudo que ela já passou? Se você está ansioso por essa resposta, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Naquela noite, sob a luz bruxuleante de tochas, todos os escravos foram forçados a se reunir mais uma vez. O ar estava pesado com um medo palpável. Eleanor foi arrastada para o centro do pátio e amarrada firmemente ao poste de açoitamento. Seus braços foram esticados sobre a cabeça, deixando suas costas expostas. A multidão assistia em um silêncio sepulcral, cada um sentindo a dor que estava por vir, como se fosse em sua própria pele. Mas o coronel Vance tinha um último toque de crueldade reservado. Ele não chamou o capataz para executar a punição. Em vez disso, sua voz cortou o silêncio, ordenando que Samuel se adiantasse. O homem forte e silencioso, o líder não oficial, caminhou lentamente para o centro, seu rosto uma máscara impenetrável. O coronel lhe estendeu o chicote de couro grosso. A ordem era clara e diabólica. Samuel, o homem a quem ela fora entregue, seria o responsável por puni-la na frente de todos. Samuel parou diante de Eleanor, o chicote pesado em sua mão. Seus olhos encontraram os dela por um breve segundo, e naquele instante, um universo de dor, raiva e impotência passou entre eles. Ele estava preso em uma armadilha impossível. Se recusasse, não apenas ele, mas os homens que confiavam nele seriam mortos ou vendidos para plantações ainda piores. Se obedecesse, se tornaria o instrumento da crueldade do mestre, quebrando o espírito da única pessoa que havia tentado lutar por eles. O coronel observava a cena com um prazer doentio, saboreando o dilema que criara. Os guardas levantaram suas armas, um lembrete silencioso de que não havia escolha. Com o maxilar travado e uma dor visível em seus olhos, Samuel ergueu o braço. Eleanor fechou os dela, preparando-se para o impacto. O primeiro estalo do chicote cortando o ar foi o som da esperança morrendo, e naquele momento, no pátio de Vancewood, todos, inclusive Eleanor, acreditaram que a escuridão havia vencido. O açoite rasgou a pele de Eleanor, mas não conseguiu tocar o que havia se formado por dentro. Cada golpe, que deveria humilhá-la e quebrá-la, serviu apenas para cimentar uma nova e gélida determinação. A dor física era imensa, um fogo líquido que percorria suas costas, mas a dor da traição de seu pai havia se transformado em algo diferente, algo mais duro e afiado que o aço. Quando finalmente a desamarraram e a deixaram cair no chão de terra, ela não chorou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora continham uma escuridão calma e paciente. De volta à sua cabana, deitada de bruços no chão frio, ela sentiu a última parte da antiga Eleanor Vance morrer. O coronel não a havia destruído. Ele a havia forjado em algo que ele nunca seria capaz de prever ou controlar. A vergonha que ele tentou impor a ela se transformou em uma armadura invisível, e o ódio em um combustível que a manteria de pé, não importava o quão profundo fosse o ferimento. Naquela mesma noite, quando a senzala mergulhou em um silêncio tenso, a porta da cabana de Eleanor se abriu com um rangido quase imperceptível. Era Marta, uma das mulheres mais velhas do grupo que Eleanor tentara proteger. Sem dizer uma palavra, a velha se ajoelhou ao seu lado e começou a aplicar uma pasta de ervas em suas costas feridas. O toque era gentil, mas firme, um bálsamo não apenas para a pele, mas para a alma. Não foi um ato de pena, mas de reconhecimento. Pela primeira vez desde que fora jogada ali, alguém a tocava com humanidade. Outras figuras apareceram na porta, deixando em silêncio uma caneca de água e um pedaço de pão de milho. Eram pequenos gestos, mas em um lugar onde a gentileza era uma moeda rara e perigosa, significavam tudo. Eles não a viam mais como a filha do mestre ou uma traidora. Eles a viam como uma deles, alguém que havia sangrado no mesmo poste que eles, que havia desafiado o mestre e pago o preço. De longe das sombras perto do engenho, Samuel observava a movimentação discreta. O peso do chicote ainda parecia queimar em sua mão, e a imagem de si mesmo como instrumento da crueldade do coronel o assombrava. Ele havia feito o que era necessário para proteger seus homens, mas o custo fora alto.
Ver a reação silenciosa da comunidade, a forma como eles agora cuidavam de Eleanor, confirmou o que ele já suspeitava. Ela não era uma armadilha. Sua rebeldia não fora um capricho de menina rica, mas um sacrifício genuíno. Ele viu a força dela não em sua capacidade de suportar a dor, mas em sua recusa em se tornar o que seu pai queria. Naquele momento, Samuel entendeu que o coronel Vance havia cometido seu maior erro. Ele não entregou uma vítima para ser devorada pelos lobos. Ele jogou uma arma carregada no meio de seus inimigos, uma arma que só precisava ser apontada na direção certa para causar um estrago inimaginável. Horas mais tarde, quando a lua estava alta e a única luz vinha das estrelas, Samuel foi até a cabana de Eleanor. Ele entrou sem fazer barulho e a encontrou sentada, a dor evidente em cada respiração contida. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que havia acontecido. Ele não pediu desculpas, pois sabia que palavras não consertariam nada. Em vez disso, ele fez uma única pergunta, sua voz um sussurro grave. Por quê? Ele precisava entender a raiz de sua decisão, o que a levou a arriscar tudo. Eleanor ergueu o rosto, seus olhos encontrando os dele na penumbra. Porque era o certo, ela respondeu, a voz fraca mas firme. Porque ninguém deveria viver como gado, e nenhum homem deveria ter o poder de decidir o valor da vida de outro. A simplicidade e a verdade em suas palavras quebraram a última barreira de desconfiança de Samuel. Ali, na escuridão daquela cabana miserável, uma aliança secreta e poderosa foi selada sem promessas, apenas com um entendimento mútuo. A partir daquela noite, a dinâmica em Vancewood começou a mudar de forma sutil e imperceptível. Eleanor, recuperando-se lentamente de seus ferimentos, não podia mais trabalhar nos campos, então foi designada para tarefas mais leves, como organizar os registros de grãos e suprimentos no armazém principal. Para o coronel, era mais uma humilhação, colocando sua filha instruída para fazer o trabalho de um escriturário inferior. Para Eleanor, foi como entregar a chave do cofre ao ladrão. Ela começou a estudar os livros de registro, os mapas de colheita, as correspondências comerciais do pai. Sua arma não era a força física, mas sua mente afiada e sua educação. Ela começou a ver a plantação não como um campo de trabalho, mas como uma máquina complexa, cheia de engrenagens vulneráveis. E ela, com a ajuda de Samuel, aprenderia a quebrar cada uma delas, uma por uma, de dentro para fora. O primeiro ato de sabotagem foi quase poético em sua simplicidade. Eleanor notou nos registros que uma remessa de sementes de algodão de alta qualidade, essenciais para a próxima safra, estava armazenada em um galpão específico. Durante uma noite chuvosa, seguindo uma instrução silenciosa passada por Eleanor, um dos homens de confiança de Samuel acidentalmente deixou uma pequena fresta aberta no telhado do galpão, bem acima de onde os sacos estavam guardados. A umidade fez seu trabalho lento e silencioso. Semanas depois, quando foram usar as sementes, grande parte delas estava mofada e inútil. O capataz foi punido severamente por negligência, e o coronel Vance amargou um prejuízo considerável, culpando a incompetência de seus subordinados. Ninguém jamais suspeitou que o acidente fora um ato de guerra cuidadosamente planejado, o primeiro de muitos pequenos cortes que sangrariam a fortuna de Vancewood. Aos poucos, a plantação começou a sofrer com uma série de azares. Ferramentas importantes quebravam nos momentos mais críticos, sempre parecendo ser por desgaste natural. Pequenos componentes do engenho de algodão se soltavam, causando paradas na produção que duravam dias. Mensagens importantes eram extraviadas, resultando em atrasos nas entregas e na perda de contratos valiosos. Cada incidente era pequeno o suficiente para ser explicado como um acidente ou incompetência, mas o efeito cumulativo era devastador. O coronel Vance se tornava cada vez mais furioso e paranoico, gritando com seus capatazes e aumentando a brutalidade dos castigos, sem perceber que sua raiva apenas alimentava a determinação da resistência silenciosa que crescia sob seu nariz. Ele via a fumaça, mas era incapaz de enxergar o fogo que Eleanor e Samuel haviam acendido. A rede de confiança se expandiu. Samuel, com seu julgamento impecável de caráter, trouxe mais alguns homens e mulheres para o círculo secreto.
Eles se tornaram os olhos e ouvidos de Eleanor, executando seus planos com uma precisão silenciosa. A comunicação era feita através de códigos que apenas eles entendiam. A forma como uma ferramenta era deixada no chão, uma canção específica entoada em um determinado momento do dia, um nó amarrado de uma maneira particular em um feixe de algodão. A revolta deles não teria o som de gritos ou o brilho de tochas, mas o silêncio de um plano perfeito se desenrolando. O coronel, em sua arrogância, acreditava que controlava cada aspecto de suas vidas, mas a verdade é que ele havia perdido o controle no momento em que subestimou a mulher que ele mesmo tentou destruir. Se você está torcendo por essa virada, mostre seu apoio se inscrevendo no canal e deixando seu like. Enquanto a fortuna de seu pai começava a ruir peça por peça, Eleanor passava por sua própria transformação final. A garota frágil e idealista que lia livros abolicionistas em segredo havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia uma estrategista fria e paciente, cujo coração havia sido endurecido pela crueldade, mas cuja alma se recusava a ser corrompida. Todas as noites, à luz de uma vela roubada, ela não apenas procurava por vulnerabilidades nos negócios de seu pai, mas também por uma fraqueza em seu caráter, uma falha em sua armadura de honra que pudesse ser explorada para desferir o golpe final. A vingança dela não seria apenas sobre fazê-lo pagar pelo que fez a ela e a tantos outros, seria sobre desmantelar o legado de Augustus Vance, tijolo por tijolo, até que nada restasse além da poeira e da vergonha que ele tanto temia. A descoberta que mudaria tudo não veio de um mapa ou de uma carta interceptada, mas do tédio e da poeira de um trabalho que seu pai acreditava ser humilhante. No fundo do armazém, empilhados e esquecidos, estavam os livros de contabilidade antigos de Vance Wood, registros de uma década inteira. O coronel Vance, em sua arrogância, nunca imaginou que sua filha, a quem ele ensinara a ler e a calcular, usaria esse conhecimento contra ele. Noite após noite, à luz trêmula de uma vela, Eleanor examinava as colunas de números, as anotações de despesas e lucros. Ela não procurava apenas por erros, mas por um padrão, uma anomalia que revelasse a podridão por trás da fachada de honra de seu pai. Enquanto o coronel a via de sua janela, curvada sobre os papéis, ele sorria, satisfeito por tê-la reduzido a uma escriturária insignificante, sem perceber que ela estava, na verdade, desenterrando seu túmulo financeiro. E então, ela encontrou. Escondido sob uma tábua solta do assoalho, bem abaixo da mesa principal do escritório, havia um segundo livro de registros, um livro que ninguém deveria vereador. A caligrafia era inconfundivelmente de seu pai. Este não continha as transações locais ou as vendas para os mercados do sul. Este livro detalhava uma rede secreta e lucrativa de comércio ilegal com industriais do norte. Os mesmos homens que o coronel publicamente chamava de abutres e traidores da causa sulista. Ele vendia seu melhor algodão para eles por um preço premium, declarando perdas falsas em seus registros oficiais para enganar seus sócios e o fisco local. A fortuna de Augustus Vance não era construída apenas sobre o suor de seus escravos, mas sobre uma montanha de mentiras e hipocrisia. Naquele momento, Eleanor soube que tinha em mãos a arma perfeita, uma que não atacaria o corpo de seu pai, mas a única coisa que ele realmente valorizava, sua reputação impecável. Na primeira oportunidade, ela levou o livro secreto até Samuel, no silêncio da noite. Ele ouviu enquanto ela explicava o conteúdo, seus olhos fixos no livro como se fosse uma serpente. A revelação não o surpreendeu, ele sempre soube que a honra dos homens como Vance era uma mercadoria barata. O que o impressionou foi a frieza do plano que Eleanor começou a traçar. Ela não queria apenas expor a fraude. Ela queria fazer isso no momento e no lugar que causariam o dano máximo. Eles precisavam de um palco, de uma audiência composta exatamente pelas pessoas que seu pai havia enganado. A vingança estava tomando forma, não como um incêndio, mas como um julgamento público. Se você está ansioso para ver o coronel pagar por sua arrogância, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para não perder o desfecho desta história. Com a prova em mãos, a estratégia de sabotagem mudou, os pequenos acidentes se tornaram mais ousados e mais caros. Um celeiro inteiro de grãos, destinado a alimentar os animais de tração, foi contaminado com um fungo que o tornou imprestável, forçando o coronel a gastar uma fortuna para comprar novos suprimentos.
Uma peça crucial do motor a vapor que movia o engenho de algodão desapareceu misteriosamente, paralisando a produção por semanas cruciais, bem no pico da colheita. A pressão financeira sobre o coronel Vance tornou-se insuportável. Ele se tornou um homem atormentado, vendo traição em cada sombra, punindo inocentes com uma fúria cega, sem jamais olhar na direção da verdadeira arquiteta de sua ruína. Sua paranoia o impulsionava exatamente para a armadilha que Eleanor havia preparado com tanta paciência. Desesperado para garantir novos investimentos e salvar sua reputação que começava a ruir junto com suas finanças, o coronel Vance fez exatamente o que Eleanor previra. Ele anunciou um grande jantar em Vancewood, convidando os mais ricos e influentes fazendeiros e banqueiros da região. Seria uma demonstração de força e estabilidade, uma tentativa de provar que os rumores de sua decadência eram infundados. Para Eleanor, a notícia foi como o som de um sino de largada, aquele jantar seria o seu palco. Ela passou os dias seguintes em uma calma assustadora, ensaiando em sua mente cada palavra que diria, cada gesto que faria. Ela não iria àquele jantar como a filha humilhada ou a escrava quebrada. Ela iria como o fantasma de todas as mentiras de seu pai, pronta para arrastá-lo para a luz. O plano final foi montado com a precisão de um mecanismo de relógio. Samuel e sua rede seriam os responsáveis por garantir que Eleanor chegasse ao salão de jantar no momento exato. Marta, que agora trabalhava na cozinha da casa grande, criaria uma distração no corredor de serviço. Um jovem rapaz, encarregado de servir o vinho, daria o sinal quando todos os convidados estivessem sentados e o coronel estivesse no meio de seu discurso de boas-vindas. Eleanor, por sua vez, passaria as horas que antecediam o evento escondida em um pequeno depósito de vinhos, o livro de registros secretos enrolado e oculto sob as dobras de um vestido simples mais limpo que as outras mulheres haviam conseguido para ela. Cada pessoa tinha um papel, e o menor erro poderia significar a morte para todos eles. A tensão era quase física, mas nos olhos de cada um havia uma determinação de aço. Na noite do jantar, uma calma antinatural pairava sobre Vancewood. Na casa grande, o som de risadas, música e o tilintar de copos de cristal enchiam o ar, enquanto o coronel Vance, em seu melhor traje, circulava entre seus convidados, exalando uma confiança que ele não sentia. Ele acreditava estar a um passo de salvar seu império, de reafirmar seu poder e silenciar os boatos. Do lado de fora, na escuridão da senzala, o silêncio era absoluto. Ninguém dormia. Todos esperavam, com os corações batendo no ritmo de uma revolução silenciosa. Em seu esconderijo, Eleanor segurava o livro contra o peito. Não era mais apenas um objeto de vingança pessoal. Era a chave para a liberdade de muitos, a sentença de um tirano e o capítulo final da história da filha que ele tentou apagar, mas que se recusou a desaparecer. Com o sinal recebido, um calafrio de determinação percorreu o corpo de Eleanor. Dentro do salão de jantar, o coronel Augustus Vance estava no auge de seu poder, de pé na cabeceira de uma longa mesa coberta com a melhor porcelana e prataria. O brilho dos candelabros de cristal iluminava os rostos dos homens mais ricos do Mississippi, que ouviam atentamente enquanto o coronel erguia sua taça. Ele falava com uma paixão fingida sobre honra, lealdade e os sacrifícios necessários para proteger o modo de vida sulista contra a ganância e a hipocrisia do norte. Cada palavra era uma mentira polida, um espetáculo de virtude projetado para encantar e enganar seus convidados, garantindo os empréstimos e parcerias que salvariam sua pele. Naquele instante, ele se sentia invencível, um rei em seu castelo, completamente alheio ao fato de que seu reino estava prestes a desmoronar em uma questão de minutos, derrubado pela única pessoa que ele acreditava ter esmagado sob seu poder. No momento exato em que o coronel pedia um brinde à prosperidade de todos, as imponentes portas duplas do salão de jantar se abriram com um rangido lento e dramático. O som cortou o ar festivo, e todas as conversas cessaram instantaneamente. Parada no umbral, recortada contra a escuridão do corredor, estava Eleanor. Ela não usava os trapos sujos do campo, mas um vestido simples e escuro que as mulheres da senzala haviam costurado para ela. Seu cabelo estava preso para trás de forma severa, e seu rosto, embora mais magro e marcado pelo sol, não demonstrava medo ou submissão.
Havia uma calma gélida em seus olhos, uma autoridade que silenciou o salão inteiro. O sorriso do coronel congelou e seu rosto se transformou em uma máscara de fúria e incredulidade. O fantasma que ele tentou enterrar na lama da senzala havia retornado para assombrá-lo em seu momento de maior glória, e o terror nos olhos dele era visível para todos. Ignorando completamente o olhar assassino de seu pai, Eleanor caminhou lentamente para dentro da sala. Seus passos eram firmes e deliberados, ecoando no silêncio sepulcral. Ela não parou até chegar ao lado da longa mesa, posicionando-se de forma que todos os convidados pudessem vê-la claramente. O coronel, recuperando-se do choque inicial, gritou para os 2 guardas armados que estavam postados perto da parede. "Tirem esta criatura daqui! Tirem-na agora!" Sua voz era um rosnado baixo e perigoso. Mas quando os guardas se moveram, um dos banqueiros mais influentes, um homem chamado Sr. Beaumont, levantou a mão. "Um momento, Augustus", disse ele, a curiosidade superando a etiqueta. "Deixe a moça falar, afinal, esta é a sua filha, não é?" A pergunta pairou no ar, e o coronel, preso entre sua fúria e a necessidade de manter as aparências, foi forçado a recuar, rangendo os dentes enquanto Eleanor se preparava para falar. Com todos os olhos fixos nela, Eleanor tirou de dentro de seu vestido um pequeno livro de capa de couro, o livro de registros secretos de seu pai. Ela o segurou no alto para que todos pudessem ver a dor. "Boa noite, senhores." Sua voz era clara e firme, sem um pingo de hesitação. "Meu pai os reuniu aqui para falar de honra e lealdade. Mas este livro conta uma história diferente." Ela o abriu e começou a ler, em voz alta, as anotações detalhadas das vendas secretas de algodão para industriais de Boston e Nova York. Ela citou nomes, datas e os lucros exorbitantes que seu pai obteve, negociando com os mesmos homens que ele publicamente chamava de inimigos da causa sulista. Um murmúrio chocado percorreu a sala. A hipocrisia era tão flagrante e tão descarada que os convidados começaram a se entreolhar, a fachada de respeito pelo coronel começando a rachar sob o peso da verdade exposta. A revelação chocou a todos, mas a pior parte ainda estava por vir. Se você está ansioso para ver a ruína completa deste tirano, não hesite em se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Eleanor fez uma pausa, deixando que o peso de sua primeira acusação se assentasse, antes de desferir o golpe final. "Mas a traição de meu pai não se limitava aos seus princípios", ela continuou, sua voz cortando o ar como uma faca. "Ele também os traiu." Ela virou uma página e começou a detalhar como Augustus Vance usava os lucros de seu comércio ilegal para inflar artificialmente o valor de suas terras, enquanto declarava perdas falsas em suas colheitas para obter empréstimos generosos de seus vizinhos e sócios, muitos dos quais estavam sentados àquela mesma mesa. Ela expôs acordos específicos onde eles haviam perdido dinheiro enquanto ele secretamente enriquecia suas custas. A traição agora não era mais uma questão política, mas pessoal e financeira. O murmúrio se transformou em rosnados de raiva. A máscara de autocontrole do coronel Vance finalmente se quebrou. Com um grito de fúria animalesca, ele se lançou através da mesa em direção a Eleanor, derrubando taças e pratos no processo. "Sua mentirosa ingrata!" "Demônio!" ele berrava, o rosto vermelho de ódio. "Eu te dei tudo, e você me apunhala pelas costas com essas fantasias." Sua explosão violenta, no entanto, serviu apenas para confirmar cada palavra que ela havia dito. No exato momento em que ele estendeu a mão para agarrá-la, as portas do salão se abriram novamente. Desta vez, era Samuel quem estava lá, e atrás dele os outros homens a quem Eleanor fora entregue. Eles não estavam armados, não disseram uma palavra. Apenas ficaram parados, seus corpos fortes e suas presenças silenciosas servindo como um testemunho vivo da brutalidade sobre a qual a fortuna de Vance fora construída. A visão deles paralisou o coronel, que olhou de sua filha para os homens, compreendendo tarde demais a profundidade do erro que cometera. O confronto estava terminado. Um a um, os homens mais poderosos do condado se levantaram de suas cadeiras, o nojo estampado em seus rostos. Eles não disseram nada ao coronel. Apenas lhe deram as costas e saíram em silêncio, deixando-o sozinho em meio aos destroços de seu jantar e de sua reputação.
Sua fortuna, seu poder, sua honra, tudo o que ele valorizava havia se transformado em cinzas em questão de minutos. Augustus Vance ficou parado no meio do salão luxuoso, um rei abandonado em seu castelo vazio, olhando para a filha que ele não conseguiu quebrar. Eleanor não sentiu triunfo, apenas uma resolução fria. Ela havia exposto a podridão no coração de Vance Wood. Com a autoridade do mestre desmantelada e o caos reinando na Casa Grande, o caminho para a liberdade estava finalmente aberto. A vingança estava completa, mas a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto o caos consumia a Casa Grande e os convidados abandonavam o Coronel Vance à sua própria desgraça, um movimento silencioso e organizado tomava forma na escuridão da senzala. Liderados por Eleanor e Samuel, dezenas de homens, mulheres e crianças se reuniram, carregando apenas o essencial para a longa jornada que os aguardava. As rotas de fuga que Eleanor havia estudado e memorizado por meses, foram postas em prática com uma precisão impressionante. Eles não correram de forma desesperada, moveram-se como um exército disciplinado através dos campos de algodão, seguindo os riachos e as florestas densas que os levariam para o norte. Cada passo era um ato de desafio, cada quilômetro percorrido era uma vitória contra o homem que acreditava ser dono de suas vidas. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol iluminaram a plantação de Vance Wood, o único som que se ouvia era o do silêncio. As senzalas estavam vazias, os campos estavam desertos, a força de trabalho, a verdadeira riqueza do coronel, havia desaparecido na noite, deixando para trás apenas a casca vazia de um império construído sobre a areia da tirania. Augustus Vance nunca se recuperou do golpe. A humilhação pública foi a primeira ferida, mas a ruína financeira foi o golpe de misericórdia. Com sua reputação destruída, nenhum banco lhe concederia mais crédito. Seus antigos sócios e vizinhos, sentindo-se traídos, cobraram cada dívida que ele possuía, forçando-o a vender suas terras pedaço por uma fração de seu valor. Vance Wood, antes um símbolo de poder e prosperidade, apodreceu lentamente. A Casa Grande, com suas janelas quebradas e a pintura descascada, tornou-se um fantasma de si mesma, um monumento à arrogância de seu mestre. O coronel passou seus últimos anos como um recluso, um homem amargo e solitário, assombrado pelos sussurros de sua própria queda. Ele morreu sozinho, sem honra e sem um centavo em seu nome, enterrado em uma cova anônima no mesmo solo que um dia governou com mão de ferro. Sua história se tornou um conto de advertência sussurrado em todo o Mississippi, a prova de que nenhum homem é tão poderoso que não possa ser derrubado pelo peso de suas próprias crueldades. Longe dali, no ar livre do norte, Eleanor e Samuel construíram uma nova vida. A jornada foi perigosa e cheia de dificuldades, mas a liberdade que encontraram valeu cada sacrifício. Eles não se esqueceram daqueles que deixaram para trás. A história da queda de Vance Wood, contada por Eleanor, se espalhou como fogo pelas redes abolicionistas. Panfletos e jornais publicaram o relato da filha traidora do Mississippi, transformando-a em uma lenda, um poderoso símbolo de que a resistência poderia florescer nos lugares mais sombrios. Sua inteligência e coragem inspiraram muitos, provando que a luta pela liberdade não era travada apenas com armas, mas também com conhecimento, estratégia e a recusa em se curvar à injustiça. Ela nunca mais foi a filha do coronel. Ela se tornou um farol de esperança, sua história é um testemunho de que mesmo a menor das chamas pode incendiar a mais escura das noites, guiando outros para fora da escuridão da escravidão. A história de Eleanor Vance nos ensina uma lição poderosa e atemporal sobre a verdadeira natureza da força. Ela nos mostra que o poder construído sobre a opressão e o medo é, na verdade, uma fundação frágil, pronta para desmoronar ao primeiro sopro da verdade. A maior arma contra um sistema tirânico não é a força bruta, mas a coragem de se levantar, a inteligência para encontrar as rachaduras na armadura do opressor e, acima de tudo, a empatia que une as pessoas em uma causa comum. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A lenda de Eleanor prova que a verdadeira honra não está em dominar os outros, mas na coragem de se unir aos oprimidos, forjando alianças que nem o mais cruel dos tiranos pode prever ou destruir.